noite. Está no ar mais um programa Fala Doutor. Boa noite novamente. Nós levamos um susto aqui, porque passou um raio aqui perto. Uma boa noite, é sempre um prazer fazer o programa Fala Doutor. Boa noite a todos vocês, telespectadores. Estamos ao vivo na Litoral News, Canal 11, às 19h01. Olha aí. Estamos em dia com o horário, em dia com o programa. E é sempre uma satisfação muito grande estar conversando com você, telespectador, né? Nossos que são fiéis aí ao Fala Doutor, toda segunda-feira estão aí ligadinho no Fala Doutor e aprendendo, né? Porque é um programa informativo, é um programa que esclarece bastante dúvidas, que responde, nosso convidado responde aí as perguntas dos telespectadores. E cada dia você aprende um pouquinho, né? Assim como eu também aprendo aqui com meus convidados, você também, telespectador, também aprende aí, né? Sempre um pouquinho, diversos temas que trazemos aqui. E hoje temos uma convidada que há muito tempo que ela não aparece por aqui, né? Mas é pessoa muito ocupada, né? Tem aí diversas atividades. Então, mas que hoje ela, depois de um longo e tenebroso inverno, eis que ressurge, né? A nossa amiga, a doutora Maria Carolina Porto, nossa pediatra, viu? E que estará aqui já conversando com vocês, né? E hoje nós vamos sortear ao final do programa, como sempre fazemos antes do Jornal Nacional, um medidor de glicose, né? Medidor do açúcar do sangue. Então, basta você ligar no 2643-6307, 7811-6524, Nextel 12*77362, ou então passe o e-mail para as supermeninas no faladoutorcf@gmail.com e o facebook.com/programa Fala Doutor. Quero dar uma boa noite também aqui para minha mãe, Edilma, viu? Minha mãe, uma boa noite, saúde. Amanhã eu passo aí, hein? Amanhã eu passo aí tomar um cafezinho, conversar um pouquinho. É tão bom, né? Quando a gente pode ir na casa da mãe da gente, né? Isso é muito legal. Então que Deus dê muitos anos de vida aí para a senhora. Bem, vamos aqui apresentar, né? Que você já conhece, a pessoa é uma figura bastante conhecida, a nossa pediatra, a nossa amiga, doutora Maria Carolina Porto, né? Que é pediatra, nutróloga, né? Nutróloga no IPPMG, que é o Instituto de Pediatria e Puericultura Mastergão Gesteira, lá é o Hospital da Criança, lá do Fundão, né? É o Instituto de Pediatria. Então a doutora Maria Carolina trabalha lá. Aqui em Cabo Frio é pediatra e é chefe da UTI neonatal, né? A UTI neonatal, a Clipel, que fica em frente ao Hospital Santa Isabel, ela é a chefe da UTI neonatal. Imagine a capacidade, né, dessa doutora. Imagine UTI neonatal, onde só tem aqueles, né, aqueles bacurinhozinhos pequenininhos que nasceram lá com problema, estão lá na UTI neonatal, e a nossa pediatra é a chefe da UTI neonatal. É uma pessoa que estudou bastante, se especializou, continua estudando, né? Ela não para. Toda semana a atividade dela lá no Fundão é sempre também um aprendizado, né? Que ela vem exercendo ali. Doutora Maria Carolina Porto, é com muito prazer que eu recebo, depois de um longo tempo, a senhora aqui no Fala Doutor, e eu fico muito feliz, muito alegre de poder estar aqui dialogando, batendo um papo e aprendendo aqui com a Maria Carolina Porto. Carol, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, é sempre bom estar aqui, gosto muito de vir no programa. Toda vez que eu sou convidada, eu faço o máximo possível para estar aqui. Realmente me afastei um pouquinho, mas as atividades do final do ano e do começo do ano me deixaram com um horário muito complicado, mas agora acho que está mais organizado. Muito bem, Maria Carolina Porto, e vamos lá começar logo, né, para a gente não perder muito tempo, vamos aproveitar o máximo que a gente puder aqui da Carol, viu? E Carol, vamos começar com os bebezinhos, né?
e falar de um tema que é um tema que está muito assim em voga, né? Está muito assim atual, que é a questão da obesidade, né? Então a gente começaria perguntando, por exemplo, um bebê, né? Um bebezinho que já esteja obeso, né? Já representa um risco para ele, para a saúde dele, um bebê obeso? A gente nesse momento, quando a gente fala em bebê, temos que ter muito cuidado. Porque o bebê que é amamentado exclusivamente ao seio, só mama leite materno, independente do peso que ele esteja, isso não configura um fator de risco para a obesidade futura. Diferente do bebê que é alimentado com outros tipos de leite, leite de vaca in natura, leite de vaca em pó, ou leite que seja engrossado com farinha. Aí sim, esse bebê, quando está num percentil, ou seja, quando ele está acima da média esperado, esse bebê tem uma possibilidade grande de no futuro ficar obeso. E o que é um bebê obeso? Bom, nós Como é temos... que a pediatra pode considerar esse bebê está obeso? O Ministério da Saúde ele tem feito um investimento muito grande, fez um investimento muito grande numa caderneta, que é a caderneta de vacinação. Hoje a caderneta de vacinação, ela tem curvas que vão desde o nascimento até a idade de 5 anos. E nós temos curvas até mais tarde, até a adolescência. E essas curvas, elas também contemplam o índice de massa corporal, que podem ser avaliados pelo pediatra desde o nascimento da criança, e ele vai plotando, a gente chama, quando a gente coloca o peso na curva, ou o índice de massa corporal, ou a estatura, a gente chama que vai plotar. Ele vai colocando ali aquele peso e vai acompanhando o peso dessa criança, o índice de massa corporal dessa criança desde o momento que ele nasce, durante toda a vida da infância, durante toda a infância dessa criança. E lá nós temos linhas que demarcam os percentis, ou seja, o mínimo e o máximo esperado para aquela criança naquela faixa etária. Se você estiver... E acho que uma coisa muito interessante que o Ministério da Saúde está tão atento com a questão da obesidade, que hoje nós já falamos em risco de sobrepeso. Antes a gente só pensava em obesidade, hoje nós já estamos pensando em sobrepeso e vamos além, nós já estamos no risco de sobrepeso. Então, o pediatra que acompanha essa criança, fazendo a curva, que não precisa nem ser nenhuma curva especial, mas a curva do cartão de vacina, ele com certeza já vai estar atento ao peso esperado para aquela criança. Então, é uma coisa bem específica. Cada criança tem o seu cartão e o pediatra faz esse acompanhamento. Isso, cada criança tem o seu cartão, ela já sai da maternidade com o cartão dela, e essa curva vai sendo construída pelo pediatra nas consultas, que vão sendo mensais a princípio, depois trimestrais, depois semestrais, e assim sucessivamente, e o pediatra vai acompanhando o risco ou não dessa criança em ficar obesa, e aí podendo fazer a sua orientação alimentar para esse pequeno indivíduo. Eu perguntei isso, Carol, de cada criança ter a sua, porque ali naquele banquinho de espera, né, que as mães ficam ali com os filhos esperando, normalmente ficam conversando, né? Aí fico comparando uma criança com outra. Quantos anos o senhor tem, né? Ah, o meu tem tal idade, a minha tem tal idade. Pá, o seu está bem mais gordinho que o meu, né? Eu fico comparando, né? E tem que ser cada um, não é isso? A gente nós temos dentro dessa curva um limite mínimo e máximo de peso. E tudo que está dentro dessa curva é considerado normalidade. É bom sempre lembrar que essa curva ela é uma curva com um modelo que não é brasileiro. Hoje a OMS está construindo uma curva e nós do Brasil temos a felicidade de participar desse projeto através de Pelotas, que é um centro de referência para estatística e esse tipo de trabalho, em que nós vamos fazer uma curva específica para as crianças brasileiras. Porque o desenvolvimento, o crescimento e o peso da criança brasileira é diferente do peso da criança americana, que é diferente da criança suíça, que é diferente da criança africana. Então, daqui a pouco nós teremos uma curva nossa. Hoje, essa curva é uma referência, mas teremos uma curva melhor daqui a pouco. E no próprio Brasil, né, Carol, dependendo da região, também já é diferente também, né? Temos sim. No próprio país, né? Temos regiões diferentes. Nós temos o Sul, que é uma região onde teve uma imigração muito grande de europeus, de alemãos, onde as crianças são muito altas,
elas são maiores do que as crianças, por exemplo, do Nordeste, que sofreram com uma fome crônica. Então, a estatura dessas crianças do Nordeste é uma estatura menor. Isso é um indicador de desenvolvimento do país, não sei se o público sabe, né? Mas um dos fatores de desenvolvimento do país, nós somos chamados de subdesenvolvidos ainda, é pela estatura do nosso povo. Nosso povo é baixo, isso significa fome a longo prazo. Mas dentro do nosso Brasil, que é um país continental, nós temos várias realidades. Nós temos o Sul, que é um local mais rico, nós temos o Sudeste também mais rico, nós temos o Nordeste, o Norte, que ainda precisa de mais atenção, mesmo estando saindo hoje daquele índice grave de desnutrição, nós ainda encontramos crianças bem desnutridas, aqui também no Sudeste, mas com certeza no número menor do que era antes, né? Muito bem, doutora Maria Carolina Porto, pediatra e nutróloga, né? Aqui hoje no Fala Doutor, ao vivo, né? 19h10. E estamos aguardando a sua ligação no 2643-6307, 7811-6524, Nextel 12*77362, o e-mail faladoutorcf@gmail.com. Quer dizer, não tem jeito de você não falar com a gente, né? Então, e o facebook.com/programa Fala Doutor. E ao final do programa, a doutora Maria Carolina vai sortear esse medidor aqui de glicose. Mostra aqui, Abedi, para a turma ver aí, ó, né? Medidor de glicose, quer dizer, o açúcar do sangue, né? Que você for sorteado, tomara que você não seja diabético, mas você vai presentear alguém da família, algum vizinho, algum amigo que precisa, tá aqui, ó, o medidorzinho de glicose, olha aí. Muito bem. Doutora Maria Carolina, o que pode causar obesidade, né, numa criança que está só na fase da amamentação? São aqueles complementos que a mãe gosta de dar, que diz que o leite dela está fraco, o que pode ser? Como é que o bebê pode ficar obeso se está mamando no peito? Bom, se tiver só mamando no peito, ele não vai ficar obeso. O problema é a introdução de outros alimentos antes do momento esperado e introdução principalmente de alimentos industrializados. Até o 6º mês de vida, a criança não precisa de nada, a não ser o leite materno. Nem água essa criança precisa receber. A partir do 6º... Vamos lá, repete aí, Carol, repete aí. Essas dicasinhas eu acho, assim, fundamentais. Doutora Maria Carolina Porto, no Fala Doutor, às 19h15. Repete esse trechozinho aí, porque eu tenho certeza que tem várias mamães aí, né, que tiveram agora os seus bebês, né, que estão amamentando. É bom ouvir o que a senhora está falando. Até o 6º mês de vida, o bebê não precisa de nenhum outro alimento, a não ser o leite materno, não precisa beber água, não precisa beber chá ou nenhum tipo de líquido, nem sólido. A partir do 6º mês, haverá a introdução de outros alimentos, alimentos de preferência não industrializados, orientados pelo seu pediatra, em consistência mais firme para essa criança aprender, passar por um processo de transição e aprender a se alimentar. O que poderia causar obesidade seria realmente a introdução precoce de alimentos que não estejam adequados para aquela faixa etária, inclusive de alimentos industrializados, porque hoje as coisas estão muito mais fáceis de serem adquiridas e a mãe, por engano, por falta de orientação, ela acaba oferecendo para a criança iogurtes adoçados ou biscoitos, papas que não sejam feitas em casa, ou seja, comidas com uma quantidade muito alta de sódio, muito alta de açúcar, alterando o paladar dessa criança. E o paladar do bebê é extremamente importante, porque isso vai determinar na fase maior, na fase adulta, qual é o gosto que essa criança terá para o alimento. É uma criança que vai ter um alimento, um gosto preferencialmente doce, só vai querer saber de açúcar, só vai querer saber de doce, ou uma criança que vai aceitar frutas, vai aceitar alimentos salgados. Então nós temos que ter um cuidado muito grande nessa primeira fase, nessa fase de introdução de alimentos novos, para evitar realmente que essa criança se adapte a uma alimentação que não seja a ideal para ela.
né? Porque as coisas industrializadas, elas são gostosas. O doce é muito bom, né? Os salgadinhos são gostosos. É por isso que a indústria vende tanto. Mas isso não significa que o que é gostoso é saudável, e não nessa faixa etária. Muito bem. Maria Carolina Porto, pediatra e nutróloga. Você que está aí ligadinho no programa Fala Doutor, você que tá aí gestante, ou você que já teve o seu bebê, né? Os avós, as avós, né? As avós, é bom as avós ouvirem isso, né? Porque a avó é fogo. Então, é bom as vovós aí que estão ligadinhos no Fala Doutor e ficar prestando atenção aqui na doutora Maria Carolina Porto. Carol, diz uma coisa, a pergunta que eu vou te fazer, por exemplo, como evitar, né, que um bebê fique obeso? E eu quero lembrar também aqui que quando você esteve aqui, não sei se foi, acho que foi 2013, né? Você esteve aqui com a gente. Você falou que já tinha um trabalho, que já estava começando um trabalho preventivo para prevenir a obesidade ainda do bebê, ainda no útero, não é isso? É. Você falou para a gente aqui? Então vamos lá. Bom, eu só queria antes voltar para a história das avós, eu vou defender as avós um pouquinho. Isso. Porque o que acontece? Nós médicos, nós às vezes somos muito culpados por coisas que não dão muito certo, né? Porque os estudos, eles oscilam muito. E muitas das avós, elas foram criadas numa época em que realmente se dizia para elas que o leite delas não era bom. Que o bom mesmo era aquele leite grosso, forte. E elas cresceram escutando isso. No Brasil, a partir da década de 80, mas com pico máximo a partir de 90, houve uma mudança nessa maneira de pensar, nós dos médicos, dos pediatras. Então nós começamos a fazer uma campanha intensa pela Sociedade Brasileira de Pediatria para a amamentação. Só que essas pessoas que amamentaram pouco antes são as que hoje são as avós. Então elas têm uma certa dificuldade, sim, às vezes, em compreender o que hoje é falado, porque é muito diferente do que elas viveram na vida delas. Então, não fazem por mal, mas eu tenho certeza que elas escutando o seu programa, elas vão estar agora compreendendo, porque elas querem o melhor para os netos, para os filhos, para as filhas e para as netinhas. Então, elas estão agora reaprendendo o que é correto, né? E com relação à gestação, a formação do feto, existem períodos críticos. E esses períodos críticos, hoje nós sabemos que eles começam antes do feto ser gerado. Então a mãe, para que quando ela faz uma gestação, quando ela pretende ter uma gestação programada, organizada, ela faz o quê? Ela vai no ginecologista, ela faz os exames pré-natais, ela vê se está tudo bem com a saúde e fala assim, agora eu vou engravidar. Nesse momento, essa mãe, ela precisa ser orientada por um nutrólogo para que ela possa ingerir alguns alimentos que serão benéficos na hora da fecundação e logo em seguida da fecundação, das primeiras multiplicações celulares. São alimentos que são ricos em ácido fólico, ricos em vitamina A, vitamina D, vitamina E. São alimentos que vão ajudar essa mulher a estar bem fisicamente, para que ela possa conceber, para que ela possa gestar um feto que também consiga chegar no potencial máximo de saúde durante o período de crescimento dele. E durante a gestação também, nós sabemos que alguns alimentos extremamente importantes nesse período, como os peixes ricos em ômega 3, os alimentos vegetais, os alimentos animais de fontes magras, frutas, verduras, legumes, o leite, são fundamentais para que esse bebê receba todos os nutrientes necessários para que ele possa realmente se desenvolver de maneira adequada. E lembrando que muitos deles, ainda que haja a ingestão adequada pela mulher, vão precisar ser suplementados, como ferro, como ácido fólico até o 3º mês. Porém, se eu começar a suplementar isso antes dela engravidar, no período que ela nem sabe que ela está gestando, mas que ela está num período crítico, que o bebê está em franca multiplicação celular, então esse bebê ele vai estar aproveitando ao máximo aquele potencial da gestação. E isso vai até o final dessa gestação. E a partir do momento que o bebê nasce, a alimentação também da mãe que amamenta,
extremamente importante, porque muitas vitaminas são passadas para o bebê, muitos alimentos que o bebê precisa e que ele não forma, que ele precisa ingerir, assim como, por exemplo, o ômega 3 também, tem que ser passado para o bebê através da alimentação materna. Então, isso é um cuidado que eu tenho certeza que os obstetras que estão mais antenados, hoje a gente já tem suplementos alimentares até que são complementados com ômega 3, que são oferecidos para gestante e outros tipos de alimentos, de suplementos. Eu tenho certeza que eles já estão atentos aí para oferecer o melhor para essa gestante, para esse futuro, para essa futura criança ser aí o nosso futuro Brasil, né? Porque quando nós nutrimos a nossa criança, nós vamos ter realmente adultos que sejam capazes de pensar, comandar, criar e impulsionar o país para ser um país desenvolvido. É isso que a gente deseja, né? Doutora Maria Carolina Porto, pediatra e nutróloga, né? A nossa amiga Carol. Eu chamo de Carol porque já são muitos anos de amizade, né? No ano 2000, quando eu fui diretor do Hospital do Arraial, né? Chegava para trabalhar no Arraial e já para tomar conta dos recém-nascidos lá, a doutora Maria Carolina Porto. Só aí já se vão uns 15 anos, né, Carol? Verdade. Então, por isso que a gente trata assim, além de ser uma colega, é uma amiga nossa também, a gente chama aqui de Carol. E ela acabou de falar sobre a questão de como, quer dizer, você previnha a obesidade já do seu filho, do seu bebê, no útero ainda você já pode fazer isso, né? Como a doutora Maria Carolina Porto explicou. E como tratar, por exemplo, uma criança, né, com obesidade? Um bebê, não, uma criança não, um bebê obeso. Como é que se trata, Carol? Bom, primeiro... Deixa eu só matar uma curiosidade rápida aqui. Aquele negócio da mãe tá amamentando, diz é bom tomar Malzibi, aquela cerveja preta, o que tem de verdade nisso aí? Não, ou não tem nada? Não. Hein? A amamentação, a quantidade, a produção de leite, ela está muito associada à sucção da criança, né? A quantidade de líquido que essa mãe vai ingerir, a alimentação dela e também a vontade que ela tenha de amamentar, a tranquilidade, a paz que ela tenha para que isso aconteça. Quando você vai fazer a ingestão de uma cerveja preta, o que seja, você vai ingerir pelo menos aí 300, 400 ml de líquido naquela hora. Porém, a gente tem que lembrar que aquilo ali tem álcool. Que a gente ouvia muito falar isso, né? Toma uma caracu, toma uma Malzibia, né? Para dar mais leite, né? Mas aquilo tem álcool e tem uma quantidade de álcool grande, então não é recomendada que isso seja ingerido durante a fase da amamentação. Então, isso gente, realmente é só um mito, não? Um então, mito. mas que não tem... Assim como a canjica também, né? Não tem aceitação científica, não. Não é isso, Carol? Inclusive, na segunda-feira próxima passada, teve aqui a Juliana Feliciano, né? Que é cantora e é consultora em amamentação. Foi muito bacana aqui, ela explicou bastante para as mães a questão da amamentação, dos horários, do local para amamentar. Foi muito legal Isso aí vai fazer com que essa mãe orientada, ela produza muito mais leite do que se ela tomar lá os 300 ml de algo não muito saudável, né? Carol, me diz uma coisa, aqui para os nossos telespectadores que estão ligadinhos aí no Fala Doutor, 19 horas e 25 minutos, na Litoral News, canal 11, canal exclusivo do Fala Doutor. Assim, no seu consultório, né, no seu consultório lá no Fundão, no Instituto de Pediatria, ou aqui em Cabo Frio, quais são as causas assim, mais comuns de obesidade infantil? Mais comum é erro alimentar. O que mais você vê? Erro alimentar. O erro alimentar são as causas mais comuns. Nós hoje sabemos que a genética ela pode influenciar, mas a influência ela não é tão grande assim quanto se pensava. Nós hoje estudamos algo que chama epigenética, ou seja, você pode fazer com que esse gene que você carrega, você tem um pai ou uma mãe obeso, você pode carregar realmente o gene da obesidade, mas se você tiver uma vida saudável, uma alimentação organizada, fizer atividade física, você não necessariamente tem que ser obeso porque você tem o gene da obesidade. Então, o problema é que quando nós temos uma família de pessoas que estão acima do peso, que são obesos, essa família constrói um ambiente obesogênico para a criança. O que seria isso? Seria uma criança que cresce numa casa onde os alimentos que ela deveria consumir, que são saudáveis, eles pouco existem,
Em detrimento disso, nós encontramos vários alimentos industrializados que vão causar realmente um hábito alimentar inadequado nessa criança, um erro alimentar e, consequentemente, obesidade. Então, o erro alimentar é a maior causa hoje de obesidade. E as crianças vão pelo que tem na geladeira, não é isso? E que vê o pai e a mãe comendo também, né? Acabam, né? Se o pai e a mãe também são, né? Não tem um controle alimentar, a criança vai nessa também, né? E assim, a gente vê que as crianças elas ficam magrinhas até uns 3 anos, no máximo 4, e a partir dali ela começa a engordar. E quando a família se dá conta, a criança já está perto da adolescência, aí as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, né? Nós recebemos muitos pacientes assim no consultório ou mesmo no instituto, e tem jeito, tem como a gente reverter, mas aí tem que ter realmente o interesse da família e a dedicação intensa de todos os cuidadores dessa criança, inclusive das escolas. Porque a escola é um local onde a criança fica por muito tempo. Bastante tempo durante o Ela dia, recebe muitas vezes a merenda, o alimento, várias vezes por dia o alimento na escola. Então a orientação ela tem que partir da família e também da escola, ou seja, dos cuidadores todos que recebem essa criança. Maria Carolina Porto, pediatra e nutróloga. Criança pode ter colesterol alto e pressão alta? Com certeza, sim. Nós temos 2 causas de hipercolesterolemia na criança, que pode ser a causa familiar, ou seja, você tem uma mãe ou um pai que é dislipidêmico, ou tem os 2. Então, essa criança ela pode realmente ter carregado essa genética e desde o início da sua vida ela apresentar a dislipidemia. Nesse caso, quando você tem familiares, pais e mães que são dislipidêmicos, essa criança tem que ser triada a partir dos 3 anos de idade. E você já vai fazendo o controle, o tratamento, a prevenção. Quando você não tem família dislipidêmica e ela é magra, ela não tem fator de risco, se alimenta bem, nós podemos postergar essa triagem. Agora, ela pode não ter família dislipidêmica, mas se ela estiver acima do peso ou se alimentar mal, ela tem que ser triada também. Então, ela poderia ter uma dislipidemia familiar, que a gente chama quando os pais são, ou uma dislipidemia por erro alimentar, que também é extremamente comum, muito comum mesmo hoje, com a oferta de alimentos industrializados que nós estamos vendo aí. Muito bem, bastante responsabilidade, hein? Os pediatras aí, ó, né? Quantos indícios, quantas coisas, né? Quantos sintomas, quantos sinais que o pediatra, né? Durante a primeira infância tem que estar de olho em tantos detalhes, tantas coisas, né? Porque é fundamental, né? Nessa fase da vida das crianças, a primeira infância, o crescimento, né? De ter um bom pediatra, uma boa orientação. Ó, nós vamos fazer um pequeno intervalo para dar tempo de você tomar uma aguinha também. A doutora Carol também quer tomar uma água. Vocês tomam uma água, um cafezinho, entendeu? Vê lá se o refogado lá não está queimando, baixa o fogo um pouquinho, bota mais um pouquinho de água no arroz, entendeu? Para o arroz também não secar, né? Que já já nós estamos de volta com o programa Fala Doutor. Vamos aos nossos reclames. Na Yes é muito fácil aprender inglês. As aulas são divertidas e animadas. É muito legal. O material didático é lindo e todo colorido. Tem jogos, brincadeiras e muita diversão. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Não é, Yespetix? Venha você também para Yes. Aqui a gente aprende brincando.
Ortodonto Design, ortodontia e saúde bucal. Rua Raul Veiga, 89, sala 105. Telefone 2647-0022. Na hora de construir ou reformar, não é para ter dúvida. Vem para a Casa do Pedreiro, que a gente dá uma mãozinha. Aqui você encontra os melhores produtos, atendimento de primeira e facilidade de pagamento. E para dar mais conforto aos clientes, a loja está de cara nova, com uma seção só de iluminação. O que você está esperando? Aqui você encontra tudo para a sua obra, desde a fundação ao acabamento. E o que é melhor, entrega imediata. Menor preço, a entrega super rápida e facilidade no pagamento. É por isso que eu faço parte do time da Casa do Pedreiro, rapaz. Postura. Estamos de volta com o programa Fala Doutor, ao vivo, na Litoral News, Canal 11. Canal 11, Litoral News, Sidney Marinho não é fácil, né? Exclusivo, Fala Doutor, exclusivo no Litoral News, em Canal 11. Esse é o prestígio de Sidney Marinho, né? Então, é isso aí. Vamos em frente, hoje recebendo aqui, né, nesta noite agradável do dia 23 de março, a doutora Maria Carolina Porto, né? Que está dando aqui um show aí para nossos telespectadores, nossas telespectadoras, falando sobre as criancinhas, falando sobre os recém-nascidos, falando sobre a amamentação, falando sobre a obesidade infantil. Eu quero, antes de continuar aqui, eu quero mandar um abraço para a Rita, que tem um salão de beleza lá no Caiçara, Rua Inglaterra, com o Antônio de Oliveira Grama, bem na esquina. Uma esquina é o 25º Batalhão, na outra esquina é a Rita Bittencourt, né? Tem um salão e uma das clientes dela lá é a dona Marilene, que está sempre lá com ela, sempre ligadinha lá com a Rita. Rita, um abraço para você, um abraço lá para aquela turma bacana lá que congrega lá na sua igreja, na Casa do Pai, viu? Para todos os membros lá da igreja, um grande abraço para a Rita e para os membros da igreja Casa do Pai e um abração aí para a dona Marilene. Doutora Maria Carolina, vamos começar, já tem umas perguntinhas dos nossos telespectadores, para depois a turma não ficar se queixando que a pergunta não foi respondida. O doutor Paulo César falou demais, está igual o Faustão, fala demais, não dá tempo, doutora Maria Carolina, responder a minha pergunta. Então já vamos começar aqui com as perguntas. Vamos ver aqui, acho que eu vou pegar uma ajudazinha aqui, pegar um olho emprestado aqui, né, Carol? Que é para poder a gente... Vamos lá. A primeira, 1911, Maria Helena Barbosa, pelo Facebook. Gostaria de saber, doutora, se uma menina que tem 1,62 m, o pai tem 1,79 m, é normal ela ter esse peso pois é um sucesso, manda um abraço para a doutora. Mas qual o peso? Eu não entendi. Gostaria de saber se uma menina que tem 1 metro... Então tá, vamos passar aqui para outra, enquanto as meninas conferem aqui com a nossa telespectadora Maria Helena. Vamos ver aqui, Marlise Moreira, da Vila do Sol. Boa noite a todos, quero participar do sorteio. Ok, Marlisa está participando. Outra aqui, Sérgio Menezes. Boa noite, desejo um bom programa e tenho certeza que será uma grande explanação e oportunidade para todos nós. Obrigado, Sérgio. Agora aqui, Zina da Vila Nova, Zina Moura Farias. Fico muito feliz de encontrar com o doutor Paulo César. Fiquei muito feliz de encontrar com o doutor Paulo César na semana passada e dar um abraço. Matou a saudade. Obrigado, Zina, tá? Um abração para você. Foi mesmo, foi lá me pegou lá na caminhada, foi lá me dar um abraço na caminhada, estava com saudade de mim. Bacana, Zina, um abração para você também. Cindinha Carvalho, de São Francisco. Sei que esse não é o tema do programa de hoje, mas preciso muito de uma orientação.
Quero logo que o doutor Paulo volte a atender. Sinto dores na perna desde dezembro, não consigo ficar em pé. Já fui a vários médicos, ninguém me orienta e as dores continuam. Doutor Paulo, o que eu devo fazer? Olha aqui a pergunta da... É Cindinha, né? Cidinha Carvalho. Cindinha Carvalho, né? Lá do bairro São Francisco. Cidinha, deixa eu te falar. Agora no mês de abril, né, eu vou voltar a exercer a medicina, né? Que eu estava afastada esses 8 anos e volto agora a atender. E estou parecendo até recém-formado, que eu estou com a vontade danada, estou empolgado em voltar a fazer medicina, a atender. Parece até que eu sou recém-formado, né? Estou com aquela vontade danada. Então, a partir de abril, às quintas-feiras, eu estarei no PAN de São Cristóvão. Então, quinta-feira, de 7 da manhã ao meio-dia, eu estou no PAN de São Cristóvão, viu? E às terças-feiras, por enquanto, às terças em Búzios, na Policlínica de Búzios, que fica ali em Manguinhos. Então, terça-feira de manhã, na Policlínica de Búzios, e quinta-feira pela manhã, no PAN de São Cristóvão. Pode marcar a fichinha lá, que eu vou ter o maior prazer em recebê-los lá para as nossas consultas, tá? E mais para frente, a gente vai vendo outros horários e vai divulgando aqui outros locais de trabalho, tá? Um abraço, Cidinha. Vamos voltar aqui. Continua com as perguntas, meninas, ou voltamos para a nossa... Tá, vamos ver aqui. José Carlos Rodrigues, pelo Face. Quero parabenizar pelo programa, assisto sempre que posso. Muito bom. Abraço a todos. Para a doutora Maria Carolina, e quero participar do sorteio. Ok, já está participando. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo aqui com a doutora Maria Carolina. Doutora Maria Carolina, aqui diz o seguinte: segundo dados do Ministério da Saúde, as doenças genéticas raras atingem cerca de 1,3 indivíduos a cada 2.000 nascidos vivos no Brasil. Né? E esse é um dos assuntos que desafia a medicina, o diagnóstico das doenças raras. De acordo com as estatísticas, são mais de 7.000 já catalogadas no mundo. Menos de 10% contam com tratamentos específicos. E a maioria dos portadores leva anos para chegar ao diagnóstico correto. Aqui, quais são as que mais atingem, das doenças raras, quais que mais atingem as crianças brasileiras? Bom, nós trabalhamos na universidade e estamos lutando muito para que se crie lá o núcleo de doenças raras, junto com a neurologia, junto com a genética e a nutrologia. E nós, quanto nutrólogos, trabalhamos com os erros inatos do metabolismo, que são doenças raras de origem genética e que, se somadas, elas realmente são tem um número absurdo de casos e que tem, muitas das doenças que nós tratamos têm algum tipo de terapêutica, não vai haver a cura, mas a terapêutica pode acontecer. Se diagnosticado precocemente, essas doenças, das mais frequentes que nós temos lá, nós temos as glicogenoses, que são as doenças do metabolismo do açúcar, nós temos doenças do metabolismo da gordura, temos doenças do metabolismo dos aminoácidos, temos também as doenças de depósito, que nós chamamos, que são doenças onde faltam enzimas e algumas vezes essas enzimas podem ser repostas. São tratamentos complicados, caros, mas o diagnóstico feito, existe a possibilidade de algum recurso para tratamento. Mas o que nós hoje temos batalhado muito junto à classe médica, principalmente, é para que haja o reconhecimento inicial e o encaminhamento dessas crianças. Grande parte das crianças que são encaminhadas para que nós façamos o diagnóstico, elas não têm nada. Mas a gente fica muito feliz, porque os médicos estão pensando mais. E é uma luta nossa da nutrologia, é uma luta do Comitê de Nutrologia.
Nós vamos agora criar o curso de imersão em nutrologia, o 4. Nós temos o curso 1, curso 2, o curso 3 e agora estamos criando o 4 pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é um curso para reconhecimento dessas doenças raras para os pediatras. Então, se você pensar, tem doença que ela aparece 1 para 50 mil pessoas. Ah, mas quem que vai fazer esse diagnóstico? Realmente, 1 para 50 mil é muito pouco para a gente haver um investimento muito grande nisso. Porém, se você for somar, você vai chegar aí 1 para 2 mil. Ou seja, nós precisamos de pessoas unidas que tenham capacidade de pensar e tentar descobrir essas doenças e oferecer a esses indivíduos algum tipo de tratamento. Queria contar aqui uma historinha rápida, muito interessante. O Sérgio Menezes, que mandou um abraço, um grande amigo nosso, conversou comigo e falou assim: tem um companheiro médico que está há 3 anos, se eu não me engano, tentando fechar um diagnóstico de uma doença que está o deixando incapacitado. Ele tem fraqueza muscular e alguns outros sintomas. E ele conversando comigo, porque sabe que a gente trabalha com isso, eu falei, olha, isso tem características de doença mitocondrial. Já foi investigado? Aí ele falou, não foi investigado. Eu falei, então peça para ele entrar em contato para que nós possamos fazer os exames que sejam necessários. A medicina avançou muito, os exames laboratoriais avançaram muito e hoje nós temos como fazer um sequenciamento de DNA da mitocôndria para que possamos fazer os diagnósticos dessas doenças raras. E assim nós estamos caminhando com ele. Ele agora está um pouco mais animado, porque ele já estava desanimado. Imagina um médico sofrendo isso e sem um tipo de esperança para alguém que dê um diagnóstico para ele. E provavelmente, creio eu, que ele deva ter realmente uma doença mitocondrial e está aí há 3 anos tentando fazer o seu diagnóstico e não consegue. Então é isso. O importante é que os médicos, que as pessoas saibam que, olha, não tem diagnóstico. Se não tem é porque nós ainda não conseguimos chegar lá. Mas sem diagnóstico o paciente não pode ficar. Porque você, por pior que seja o seu diagnóstico, a família quer saber o que o filho tem. Ela mas pode o que saber. Que ele tem, doutor, né? É a famosa pergunta, né? Mas o que ele tem? Exatamente. O que o meu filho tem? Isso. E por mais que a gente não tenha tratamento para oferecer, consola o coração daquela mãe saber o que o filho tem. E elas merecem isso, né? Então é a nossa luta diante do governo federal, do governo estadual, para a criação desse núcleo de doenças raras e nós envolvidos nessa parte em que possa ser tratado com algum tipo de alimento, retirada de alimento, colocação de alguma vitamina. E muitas crianças, elas estão estabilizadas porque realmente estão sendo tratadas conosco lá. E, Carol, quais são, assim, as doenças em crianças? Quais são as doenças raras, assim, mais conhecidas assim, da população? É difícil. A população, isso é muito complicado, porque as doenças mitocondriais, elas são muito raras, então as pessoas não ouvem falar. Entendeu? Se a gente, como eu te disse, você pode ter o MELAS, pode ter uma síndrome de Lee, geralmente são síndromes genéticas raras, você pode ter uma glicogenose, uma homocistinúria, mas é só quem vive, quem é diagnosticado, é que acaba entrando nesse mundo e entende. O povo ainda, ele não entende muito. Se até os médicos têm muita dificuldade, imagina as pessoas que são leigas. Porém, o que a gente pode falar para a população é que se vocês conhecem alguém, olha, tem alguém que não tem diagnóstico, que os médicos não estão conseguindo, conversem com eles para ver a possibilidade realmente de ser uma doença dessas raras e encaminhar para a gente na universidade, encaminhar para um núcleo desse de tratamento e oferecer a esse paciente uma possibilidade, uma chance pelo menos diagnóstica, né? Nós escrevemos agora um capítulo de um livro de doenças raras, está no prelo ainda, deve sair no final do ano, acredito. O capítulo que eu escrevi foi sobre doenças mitocondriais e está muito, muito didático para
médico... O pediatra, médico pediatra. Não precisa nem ser o pediatra, mas certo. o médico vai identificar se aquele paciente que ele está tem aquela característica, quais exames ele tem que pedir, e aí ele consegue pelo menos abrir a mente. Eu acho que é isso que a gente está tentando hoje fazer com as doenças raras aqui no Brasil. Muito bem, doutora Maria Carolina Porto, pediatra e nutróloga, no programa Fala Doutor, ao vivo aqui na Litoral News, Canal 11. Nossa Senhora, 19 horas e 45 minutos já, hein? Como passa rápido. O programa Fala Doutor, convidado também igual a Carol, né? Um programa, né? A pessoa até esquece de ter comida no fogo, porque fica ligadinha ali, escutando aqui a nossa convidada. Doutora Maria Carolina Porto, explique para o nosso telespectador o que é síndrome de Asperger. 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 O que acontece? Nós temos o autismo. O autismo, o paciente autista, ele tem um leque enorme de sintomas, que vai desde o paciente com grave retardo mental até o paciente que é extremamente inteligente, mas com algumas dificuldades. Então, a síndrome de Asperger, ela entra nesse leque do paciente autista, nesse paciente mais inteligente, nesse paciente com algumas características que não são tão incisivas de autismo, mas que é um tipo de autismo, e que muitos pacientes muitas crianças às vezes têm isso e também não são diagnosticadas. Hoje o autismo, nós estamos vendo uma proliferação assim impressionante do autismo. O problema é que não se sabe a causa do autismo ainda. Hoje a gente tem até exames genéticos para tentar detectar o autismo ou diagnosticar o autismo, mas a causa para isso nós ainda estamos um pouquinho estamos em busca. Existem associações de autismo com esses erros inatos, como a gente trata lá, algumas crianças com doenças genéticas que têm características autistas, e pode ter essa síndrome de Asperger, que também é uma do leque do autismo. Tem um grau da síndrome de Asperger? Tem um grau assim de intensidade? Tem sim. A gente tem da mais leve. O autismo, ele tem que ser muito amplo. Então, o neurologista ou o psiquiatra que vai fazer esse diagnóstico, ele tem que ser especialista nisso. Nós, pediatras, podemos suspeitar e fazer um encaminhamento. E eles vão ter que fazer vários testes, vários exames, porque isso pode ser, eu posso achar que e ele com os testes deles dizer que não. Eu gostaria de falar, você me perguntou e eu lembrei sobre a questão das doenças mais frequentes. Existe um ponto da nutrologia que pouca gente conhece, mas que é um ponto muito interessante. Hoje, 30% dos pacientes com epilepsia, eles não são tratáveis. Você pode fazer medicação e ele não para de convulsionar. São as epilepsias de difícil controle. Desses pacientes, desses 30%, em torno aí de 10%, eles podem se beneficiar de uma mudança na dieta, que a gente chama de dieta cetogênica, que é você retirar todo o carboidrato dessa dieta e você vai manipular, nós vamos modular uma dieta para essa criança. Você altera o metabolismo cerebral dela e essa criança para ou diminui muito as crises. Então, em primeira mão aqui, com exclusividade no programa Fala Doutor, doutora Maria Carolina Porto, pediatra e nutróloga, né? Às 19 horas e 50 minutos, né? Isso aí é um dado novo, né? Que já vem sendo trabalhado, continua sendo estudado, trabalhado, mas assim para a imprensa, para a mídia, é um fato super novo, né? Que 30% dos pacientes que têm epilepsia, você pode fazer qualquer que for os medicamentos que são usados, que essas pessoas não param de ter, né, convulsionar, como ela falou, que são as crises convulsivas, né? Então isso aí é importantíssimo e está falando sobre esse ponto na questão da nutrição desses pacientes com epilepsia, né? Ela também vai falar um pouquinho, que é desse assunto,
né? Porque no Rio de Janeiro a gente sabe que tem lá o Instituto do Cérebro, não é isso? Instituto do Cérebro, Instituto do Cérebro. Então ela está num projeto maravilhoso junto com o pessoal lá do Fundão para fazerem um trabalho dentro do Instituto do Cérebro, né? Porque agora vai ter que esperar um pouquinho, porque o governo do estado já avisou que com essa crise econômica que está aí, infelizmente o recurso lá para o Instituto do Cérebro, né? Um projeto lindo que ela vai falar aqui sobre essa questão da epilepsia e da nutrição dos epiléticos, vai ter que ficar no banho-maria esse projeto, porque com a crise aí os recursos, né, estão escassos, né? A não ser que o recurso que o Lava Jato levou para a Europa volte e vá para o Instituto do Cérebro, que aí o projeto vai em frente, né, Carol? Nem precisava tanto, né? A 10ª parte só já dá o resolvia. Instituto do Cérebro tocar o projeto aí, que a Maria Carolina Porto, junto com os outros colegas nutrólogos lá do Fundão, estão dentro do Instituto do Cérebro com esse projeto para ser implementado. Continua aí, Carol, vamos lá. Isso é muito importante o que ela está falando. Assim, vocês devem ter visto na mídia essa liberação do canabidiol, que era um derivado da maconha, para melhora das crises convulsivas. São esses pacientes que as famílias vão buscar aonde for uma medicação que possa cessar essas crises. Mas nós sabemos, através de estudos e já pesquisas muito bem definidas no Brasil, fora do Brasil, que a dieta cetogênica, ou seja, esse tipo de dieta que muda o metabolismo cerebral, ela pode resolver a vida da criança com epilepsia de difícil controle, em grande parte dos casos. Então, realmente, fomos procurados pelo Instituto do Cérebro. Tive lá com o Dr. Eduardo Faverê, que é o chefe do Departamento de Epilepsia do Instituto do Cérebro. Fui lá conversar com ele para que nós pudéssemos implementar nas crianças deles lá essa dieta cetogênica. E nós temos aqui em Cabo Frio uma pacientezinha, que é a Maria Fernanda, paciente nossa do consultório, e ela faz dieta cetogênica e as convulsões dela, ela que convulsionava em torno de 20, 30 vezes por dia, ela parou de convulsionar. Ela não usa mais oxigênio, ela parou de usar o canabidiol, as medicações foram diminuídas e é uma outra criança só com a mudança da dieta dela. Paciente daqui, mora ali na Vila Nova também, a mãe, e a mãe outro dia até fez assim um depoimento que nós ficamos até emocionadas. Como que isso mudou a vida daquela criança e mudou a vida da família. Ou seja, você pode mudar o funcionamento do cérebro mudando a alimentação dessa criança. Isso não é nada, não é uma medicina empírica, isso não é um experimento, isso são fatos, isso é ciência pura e não existe nada que seja dentro do achismo, tudo é dentro da certeza, né? Isso é muito Maria Carolina Porto, pediatra, nutróloga, nascida em Juiz de Fora, viu? Mas que adotou Cabo Frio, né? Já há alguns anos, está aqui com a gente. E hoje, desta noite, 23 de março, às 19h55, está aqui dando prazer ao Fala Doutor e a vocês, telespectadores, aqui com a sua presença. E aquilo que eu falei no início, né? É uma especialista, né, realmente preparada, sabe o que está falando, né? Não dá chute nem achismos, né? Ela fala baseada na ciência, né? E nos estudos. E esse projeto que ela está falando quando for implementado, vai ser muito bacana. E ela já trouxe uma boa notícia, uma paciente aqui de Cabo Frio, né? Que renovou a vida, a alegria da casa, né? Tanto da Maria Fernanda, quanto dos pais, quanto da família, dos amigos, né? Deu tipo uma renovada assim no astral e na alegria daquela casa, aquela família. Maria Carolina, a questão da nutrição, né? Assim como falou na questão da epilepsia, os estudos também são feitos para a questão da nutrição para outras doenças também, que a nutrição poderia também estar ajudando? Essas doenças, voltando às doenças genéticas, muitas dessas doenças,
na verdade, as crianças nascem com um defeito genético no metabolismo de algum alimento. Pode ser a glicose, pode ser uma proteína ou pode ser a gordura. Quando você não consegue metabolizar aquele alimento, vai faltar a energia que aquele alimento vai dar e vai sobrar coisas que não foram metabolizadas. Então, essas crianças, elas se comportam como se estivessem intoxicadas, com alteração do sistema nervoso, alteração no fígado. E nós podemos fazer, descobrindo que essas crianças têm, a partir dos sintomas, da história, dos exames, nós retiramos da dieta aquilo que ela não consegue metabolizar, para que ela não se intoxique mais, e vamos oferecer a energia de uma outra maneira para aquela criança, com outro tipo de alimentação, e também alguns cofatores que nós chamamos, que são algumas vitaminas, que fazem parte de potencializar o funcionamento do sistema nervoso dessas crianças, ou das células, ou das mitocôndrias, que dentro da célula existe uma coisa que chama mitocôndria. A mitocôndria é uma organela onde produz energia para a gente ficar vivo. É como se fosse a caldeira da nossa célula. Então, nós vamos fazer com que essa organela funcione melhor e essa criança tenha energia, retirando aquilo que está intoxicando ela. Isso nós fazemos através da retirada ou da introdução de alimentos ou de suplementos alimentares. E aí a gente muda a vida da criança. Muito bem. Maria Carolina Porto, no programa Fala Doutor. Carol, vamos voltar um pouquinho para a obesidade, né? Agora, já abordamos essa parte, né, com notícias aqui sensacionais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a obesidade infantil e a obesidade na adolescência, né? E eu quero que vocês escutem com bastante atenção a Maria Carolina, porque todos esses temas que são abordados, que vocês veem no Bom Dia Brasil, no Fantástico, toda hora nos canais de televisão, né? Tudo isso aí foi baseado nos dados que o doutor Hélio e a doutora Maria Carolina, lá do Instituto de Pediatria do Fundão, fizeram. Todas essas as novas medidas que o governo federal vem tomando nas escolas, nas cantinas da escola, com alimentação, a questão da alimentação, toda hora sai reportagem, foi tudo, né? E o que é bom para ser copiado, foi tudo copiado deles. Foi a Maria Carolina e foi o doutor Hélio, lá do Instituto de Pediatria, os dois aqui, né? Sempre foram estudiosos dessa área e que deram essas dicas maravilhosas para o Ministério da Saúde, que veio fazendo, né, um projeto aí. Então vocês estão sempre ouvindo isso, né? No Bom Dia Brasil, no Fantástico, no outro canal de televisão, tem sempre esse tema, né, sobre a questão das crianças. E a gente começa pelos fast foods aqui, né? Pelos McDonald's, pelos Bob's, e tem outros também aí, né? Que, menos famosos talvez. E sobre essa questão da cultura, né, da criança, que vai ao fast food, que fica acordado até tarde no computador, né, e comendo, enquanto está olhando o Facebook, está comendo alguma bobagem, logicamente, não faz mais, né, não faz mais exercício como fazia antigamente, dormem tarde. E aí, doutora Maria Carolina? O que você há de fazer com as crianças? Como é que nós podemos ajudar aí o pai, a mãe? Eu acho que o problema é maior. Pequenos aí. Eu acho que o problema é ainda maior que isso. O grupo foi chamado para fazer uma reunião numa escola com as professoras e as merendeiras. E nessa sala, as professoras, a maioria delas estava acima do peso. As professoras e as merendeiras. E foi perguntado para elas quantas crianças obesas tinham dentro da sala de aula. E uma falou assim, eu acho que tem um gordinho na minha sala. Eu acho que tem um gordinho. Mas a gente sabe que não é um ou outro. Grande parte das crianças estão acima do peso. Então, vendo aquela situação, foi se perguntado para elas, quem aqui nessa sala está acima do peso? Quem acha que está obeso nessa sala? De 20 pessoas, pelo menos 10 estavam já em fase de obesidade e pelo menos umas 5 em sobrepeso. Só deveriam ter umas 5 com peso normal.
E elas não conseguiam se reconhecer obesas. Elas não conseguiam enxergar que elas estavam obesas. Se a pessoa não consegue se enxergar obesa, como que ela vai enxergar a criança obesa? E vai mudar a vida da criança se ela perder o foco de si mesmo, né? Então eu acho que esse problema ele está de um tamanho que realmente tem que ser feito alguma coisa. Porque a imagem do indivíduo que ele faz de si mesmo está mudando. As pessoas hoje estão... Uma falou assim, eu acho que eu sou gordinha. Ela era obesa, muito obesa. A outra falou, eu sou fortinha. E elas não conseguiam ver que elas eram gordas. Então, como que aquela merendeira vai conseguir colocar menos comida para o pacientezinho que é obeso, se ela não acha que ele é obeso? Como que essa mãe vai colocar um filho para fazer atividade física por conta da obesidade, se ela não enxerga que o filho é obeso? Então, eu acho que nós vamos ter que fazer um trabalho muito maior do que simplesmente dizer que os fast foods são ruins. Acho que o trabalho tem que ser de autoconscientização. Primeiro, eu preciso olhar para mim mesmo. Eu preciso entender que a saúde, não estamos aqui falando que a pessoa tem que estar com o corpo perfeito, essa ideia infeliz que se tem na mídia hoje, que todo mundo tem que ter a cintura fina, né? Tem que ter o corpo de um modelo de passarela. Não é isso, mas que nós estejamos dentro de um peso adequado para a nossa faixa etária e com a saúde em dia. Então eu acho que nós temos que conscientizar mais a população que elas precisam se olhar. Elas precisam fazer atividade física como se faz na Europa. Às vezes você vai passear lá na Europa, tá lá um frio e tá todo mundo correndo no parque. Eles têm muita comida, tem fast food, tem tudo, mas eles são magros. Porque eles têm uma coisa que chama autoconsciência. Então nós precisamos oferecer uma maneira para que essas pessoas entendam quem elas realmente são e como elas estão. É um trabalho que eu acredito que seja de base, um trabalho dentro realmente das classes escolares, um trabalho dentro das famílias, que a televisão, a mídia pode fazer, né? E também os profissionais da área de saúde, não necessariamente só os médicos, os profissionais da área de saúde em si, mas os médicos, né, que são as pessoas que as pessoas confiam muito no médico. Então, se nós médicos falarmos assim, não, vamos perder 2, 3 quilinhos, a pessoa começa a falar, mas você acha que eu estou acima do peso? Acho, vamos diminuir. Então, esse tempo para olhar para o outro, e aí esse outro conseguir se enxergar, eu acho que vai estar na base dessa história. Porque os fast foods, eles não vão acabar, né? Os industrializados, eles não vão acabar. O que nós vamos precisar é ter moderação. Ninguém está dizendo que as pessoas não podem comer nada, mas tudo que se coma com moderação. Todos os excessos são ruins, né? Nós temos aquela curva de Gauss que o médico gosta tanto, né? É uma curva que faz assim. E dentro dessa curva, tudo que está aqui dentro é normal. Agora, tudo que está nos extremos é ruim, o excesso ou a falta. Mas nós precisamos, o Brasil precisa encontrar a normalidade. E nós não estamos na normalidade. Não estamos. Quando nós vemos o consumo exagerado de bebida alcoólica, como está acontecendo, os jovens consumindo bebida alcoólica altamente calórica, né? O consumo exagerado do fast food, o consumo exagerado dos biscoitos, o consumo exagerado da comida em si, nós vemos que o brasileiro está precisando de se tratar, mas é tratar as emoções. Porque se a gente não chegar essa compulsão pelo alimento, a emoção está fazendo, é a base disso, né? E você vê que tudo passa pela questão educacional, né? Educação. Educação. Né? Não é educação formal, né, Paulo César? Não é educação do aprender a matemática, mas é educação de gostar de si mesmo e educação de querer ser uma pessoa saudável, feliz e não associar a felicidade ao prazer de comer. Porque a pessoa pode fazer uma alimentação saudável para não ficar obeso. Mas normalmente as pessoas esperam ficar obeso, aí querem desesperadamente se tratar, né? Mas querem se tratar
fazendo drenagem linfática, correndo, malhando, mas falou em mexer na alimentação? Não, alimentação não, eu já vou queimar ali na academia, eu já vou tomar um remédio aqui para tirar minha fome, eu já vou, né? Mas falou em mexer na alimentação? Não, na alimentação não mexo. E né? às vezes o que é pior. E que é o que está levando. Né? Às vezes o que é pior é a cirurgia bariátrica, ou seja, a cirurgia de redução de estômago, de intestino, ela, a partir dos 16 anos no Brasil, ela pode ser realizada. E nós estamos vendo um boom de cirurgia bariátrica, até aqui no nosso município agora a gente tem essa possibilidade. E as pessoas, eu escuto isso, eu vou engordar mais um pouco, que aí eu entro no índice de massa corporal para fazer a cirurgia bariátrica. Olha só aqui. Né? Então, isso na verdade, nós precisamos mudar o indivíduo. Nós precisamos que ele goste de si mesmo, que ele queira viver melhor. E aí ele pode viver com quantos fast foods forem, mas que ele vai ser uma pessoa feliz, né? Porque não adianta você fazer uma cirurgia bariátrica e a gente fala assim, ficar com a cabeça gorda. Porque se você não pode comer um prato de comida, você vai beber leite condensado e vai engordar tudo de novo, né? Fora as comorbidades, as consequências que essas cirurgias grandes têm para o adolescente e para o adulto. Eu vejo, a gente pega na nutrologia muitos pacientes com deficiências graves de vitamina, com sintomas até neurológicos, porque não fazem reposição de vitamina, porque fazem a cirurgia e acham que aquilo ali é uma cirurgia pequena, que não tem que ter um acompanhamento. A qualidade de vida deles depois vai ser muito ruim e muitos deles têm que ir para tratamento psiquiátrico, pós-bariátrica, porque eles não estavam preparados para aquilo. Ou seja, nós precisamos olhar mais para o nosso povo. Eu acho que isso é uma meta, né, da medicina hoje, a gente precisa olhar para os nossos pacientes. Né? Muito bem, Maria Carolina Porto, às 20 horas e 10 minutos, o programa Fala Doutor aqui na Litoral News, canal 11, né? Recebendo aqui a nossa colega, nossa amiga, pediatra e nutróloga, que já deu um monte de dica bacana aqui para vocês, já puxou a orelha de um, já puxou a orelha de outro, né? Mas fica ligadinho aí, vamos fazer mais um intervalinho, é o último intervalo, antes de nós encerrarmos o programa de hoje. Então, vou dar mais um tempinho para você beber mais uma aguinha, tomar um cafezinho, entendeu? Pedir a turma para ir se acomodando aí, que já já vai ser servido o jantar. Mas vamos fazer um intervalo para você arrumar tudo aí, que depois do programa você passa para o Jornal Nacional e vai servir o jantar para a galera aí. Vamos ao nosso reclame. Na Yes é muito fácil aprender inglês. As aulas são divertidas e animadas. É muito legal. O material didático é lindo e todo colorido. Tem jogos, brincadeiras e muita diversão. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Não é, Yespetix? Venha você também para Yes. Aqui a gente aprende brincando. Tardelli Esportes. Tudo para o seu esporte preferido. A camisa do seu clube, o troféu de campeão, aquele skate irado. Enfim, se você procura material esportivo de qualidade, já sabe onde encontrar. Tardelli Esportes. Venha nos fazer uma visita e comprovar toda a nossa variedade. Seja qual for o seu esporte, a loja mais completa é a Tardelli Esportes. Rua Jonas Garcia, 135, no centro de Cabo Frio. Venha para a Drogaria do Povo e aproveite a grande promoção de medicamentos com até 70% de desconto. Aqui na Drogaria do Povo, você encontra o melhor atendimento, parcelamento em até 6 vezes sem juros no seu cartão de crédito e entrega em domicílio grátis. Confira a nossa promoção de produtos de higiene e beleza. A Drogaria do Povo, ao lado do Bradesco, está de portas abertas 24 horas por dia, para garantir a sua tranquilidade. Drogaria do Povo, tem sempre uma pertinho de você. Diz que entrega da Drogaria do Povo, 2643-0507.
Muito bem, estamos de volta com o programa Fala Doutor, esse programa informativo, esse programa de utilidade pública e um programa alegre também, porque a gente fica feliz em fazer um programa assim que traz tanta contribuição aí para a nossa sociedade cabofriense, para os nossos internautas que acompanham o programa Fala Doutor através da redelitoral.tv.br, não é isso? Ah, viu? Olha o site aí, redelitoral.tv.br. Olha, o brinde de hoje que a doutora Maria Carolina vai sortear às 8h30 em ponto, antes do Jornal Nacional, aqui ó, um medidor de glicose para medir o açúcar do sangue, né? Basta você, para participar do sorteio, basta ligar e dizer que quer participar, ou então, se você quer tirar alguma dúvida com a Maria Carolina, basta você ligar no 2643-6307, 7811-6524, Nextel 12*77362, ou o e-mail faladoutorcf@gmail.com, que você vai falar aí com as nossas super meninas e vai participar do sorteio. Daqui a pouquinho, hein, que já são 20h15. Pede a turma para aguentar um pouquinho aí, que daqui a pouco sai o jantar e fica ligadinho aí no Fala Doutor, que a Maria Carolina, que só dá dica bacana, também tem mais umas dicas aí para estar dando aí para vocês. Nós estamos falando aqui da obesidade infantil e obesidade nos adolescentes, né? Então vamos aqui por alguns tópicos importantes aí. Refrigerantes, Maria Carolina. Desnecessário. Desnecessário. Numa festinha, de vez em quando, né, não existe radicalismo, mas é desnecessário isso ter em casa. Ele não tem nenhum benefício para ninguém, nem para a criança, nem para o adulto. Suco de caixinha. Engorda tanto quanto o refrigerante. É uma propaganda muito grande, mas foi uma propaganda importante que fizeram, um grande marketing com relação a esse produto, mas não é um produto saudável. Esses dias, inclusive, falaram, acho que foi no Jornal Nacional, que falou sobre a questão do suco de caixinha, né? Quantidade de açúcar, quantidade de sal, né? Quase que eu liguei para lá, falei, pô, liga lá para Brasília, pede para tirar meu projeto da gaveta lá, para diminuir o açúcar do suco e caixinha. Qual a bebida ideal para uma criança, além da água? Água de coco, bastante água, suco de fruta com muita moderação, né? Porque o suco de fruta em excesso engorda bastante também. Alimentos para uma alimentação saudável, Maria Carolina. Alimentos que a gente faz em casa, da época da avó, arroz, feijão, carninha grelhada, peixinho da nossa região, assado, ensopado, muita fruta, legume, verdura, leite, pão. Comida normal de casa, essa é a comida ideal para todo mundo, não só para criança. O nosso bom e antigo arroz com feijão. Viu aí? Olha as dicas aí, hein? Aquela comidinha simples, né? Que não faz mal a ninguém, um arroz, feijãozinho. Pode botar um pouquinho de farofa? Pode, né? Se não colocar o arroz, pode. Né? Viu? Uma carnezinha, um peixinho, né? A gente come muito peixe, gente. A gente tem tanto peixe aqui, a gente come muito pouco peixe, né? Aqui em Cabo Frio. No Brasil todo, a alimentação de peixe ainda está bem abaixo do consumo de carne bovina, né, Carolina? É muito abaixo e também abaixo do frango, né? O peixe, uma proteína de alto valor biológico. Os peixes de água rasa, que são ricos em ômega 3. Sardinha, que é barato e que a gente tem tanta aí na nossa região. Um peixe ótimo para ser comida, anchova, esses peixes que não são caros e peixes bons, que poderia estar na mesa da população aí com muito mais... Uma anchovinha ensopada, hein, com pirãozinho. Isso, uma comida muito boa mesmo. Carapicu aqui da Lagoa também, carapicu também é bem gostosinho. Os peixes de água rasa, eles são peixes mais saudáveis, porque os peixes de água profunda, eles absorvem os metais pesados, que são os contaminantes dos mares, né? Então, nós temos que ter um pouco mais de preocupação com os peixes de água profunda, mas os nossos peixes aqui, dos nossos pescadores de água rasa, são peixes muito saudáveis. Bacana. Como controlar o doce? Tem como controlar o doce na dieta das crianças?
É fácil demais controlar o doce na dieta das crianças. Porque a criança não trabalha, a criança não põe comida em casa, a criança ela não faz compra. Quem oferece a comida para a criança é o adulto, é o cuidador. Então, se o adulto se conscientizar, ele vai limitar o doce, vai limitar os industrializados e vai oferecer na medida certa, a partir do momento que eles realmente assim desejam. Enlatados. Muito sal, né? A maneira mais barata de se manter alguma coisa sem estragar é salgando. Isso é remota à pré-história, né? E nós continuamos fazendo o mesmo processo na indústria. Então se usa o sal, você vai lá ver sódio, se você olhar lá a lata de milho verde, você tem em cada 100 gramas 500 miligramas de sódio. Então, é para conservar aquele alimento que está ali dentro. Então, isso não pode ser saudável, né? O açaí, que está tanto em moda, o açaí. Tem açaí na praia, tem açaí do lado da academia, tem açaí aí em diversas lanchonetes. O açaí é um alimento bom, é um alimento saudável, mas não é um alimento para dietas de restrição calórica. Né? O açaí é muito calórico, principalmente o açaí que se faz nesses locais, onde se mistura um xarope de guaraná, que é um açúcar, né? Se mistura outros produtos açucarados, então você aumenta muito a taxa calórica daquele produto. O açaí puro in natura, como é comido no norte do país, que eles comem açaí salgado, é uma fruta. Então, lá vai ter um pouco menos de caloria, porque vão ser adicionados as coisas que se adicionam aqui na região sudeste, no nosso paladar adocicado, que pede, né? Então, não é para dieta restritiva de açúcar, porque engorda bastante. As bebidas isotônicas, né? O mais conhecido, a gente vai falar o nome que é o mais conhecido, é o Gatorade, né? Uhum. Qual as casas recomendado? Só com pessoa. Tem pessoas que têm mania até de beber Gatorade. Não. Aquilo ali tem muito sal, aquilo tem glicose, aquilo é indicado para repor perdas. Se você não tem perdas, você não tem que repor. Nós vamos repor água. Se você você correu, suou, tá com febre, você está perdendo água. Agora, se você tem uma diarreia intensa ou você tem um problema de saúde que o nutricionista ou o médico oriente, aí você vai fazer uso do isotônico. Fora isso, é também um alimento que vai causar retenção aí de sódio e acaba até piorando o peso da pessoa. Muito bem. Maria Carolina, pediatra e nutróloga, às 20 horas e 20 minutos. O programa Fala Doutor. Vamos aqui rapidinho para as perguntas dos nossos telespectadores. Mandando um abraço aí também para Rogério Benedetti. Seu Rogério Benedetti, um abraço aí para o senhor, para sua esposa. E para a Eliane, né? Eliane da Oficina dos Caldos. Eliane, cadê você? Sumiu do Fala Doutor, hein? Dá uma ligadinha pro Fala Doutor, que as super meninas estão com saudade de você também, tá? Um abraço aí. Oficina dos Caldos, fica ali em frente à Casa Nova, né? Ali no Caiçara, tem aquele churrasquinho da Casa Nova, em frente à Oficina dos Caldos. Olha, e é balanceado. O caldo lá da Eliane é tudo controlado né? Por uma nutricionista. É de qualidade o caldinho lá da Eliane. Vamos lá. Vamos ver aqui. Nós paramos na... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, Maria Helena. Agora a pergunta dela. Lembra, Maria Helena Barbosa? Gostaria de saber se uma menina de 12 anos que pesa 42 quilos... e tem a altura de 1,62 m, e os pais são altos. Se esse peso é normal para ela ou ela está muito magra. Desde já, parabenizo o programa, que é sucesso. Mando um abraço para o Dr. Paulo e para a doutora Maria Carolina. Obrigado, Maria Helena. Ela é magrinha, ela é uma menina magrinha. 12 anos, 42 quilos. Ela é uma menina magrinha, mas para a gente saber se realmente ela está abaixo do peso, eu preciso de alguns outros dados. Saber pesos anteriores, se ela sempre foi magrinha assim, se ela já está entrando na puberdade, que é uma época que a menina engorda um pouquinho mais. Então, nesse momento é difícil a gente fazer uma avaliação, mas ela tem um biotipo mais magro, com certeza. Verônica Franklin, pelo Face.
Boa noite. Meu filho está fazendo 2 meses hoje e teria que tomar a vacina que não tem no município nem em clínica particular, pelo menos aqui em Cabo Frio. Minha pergunta é, até quanto tempo posso esperar? Acho que a vacina é a Penta. Bom, não existe tempo para esperar. Você pode fazer a vacina, a gente tem que fazer a partir de 2 meses o mais rápido possível, né? Mas não assim, se ele tivesse 5 anos e nunca tivesse feito a vacina, ele poderia fazer a vacina, entendeu? Mas você vai ficar correndo atrás, voltando no posto, e assim que tiver, você vai fazer essa vacina. Porque o ideal é que faça com 2, 4 e 6 meses essas 3 doses. Isis Nogueira do Centro, a criança que nasce com sopro no coração, como a família deve proceder, Maria Carolina? Bom, ela tem que, o médico, o pediatra, provavelmente vai solicitar um exame complementar, que é um ecocardiograma, uma avaliação do cardiologista, para ver se isso aí se esse sopro é um sopro que a gente chama de fisiológico, que é um sopro que não causa nenhum problema na criança, ele vai morrer de velho com o sopro, mas não pelo sopro, ou se tem alguma doença cardiológica associada e aí instituir o tratamento. Léa Porto Jardim Excelso, manda um grande abraço para o Dr. Paulo César e para a doutora Maria Carolina. O programa está ótimo, obrigado. E agradeço muito ao doutor por tudo que tem feito como médico. Obrigado, Léa. Aqui agora, Maria Nazaré da Verdade, do Jardim Flamboyant. Nestor da Verdade, que faz aniversário hoje, 87 anos. Olha aí, seu Nestor. A família está assistindo o programa e pede que o doutor mande felicitações pela data. Olha, seu Nestor, parabéns, viu? O senhor que é lá da Passagem, né? Que me viu crescer ali no São Bento, né? Sempre amigo da nossa família, né? Os seus filhos também. Mas parabéns aí, 87 anos, hein? Bacana, tá? Saúde aí, parabéns e curta aí com a família, tá? E muito obrigado pela ligação que vocês fizeram aqui, tá, Nazaré? Bacana. Gracinha Santos, Jardim Excelso. Manda um abraço ao doutor Paulo César. Obrigado, Gracinha. Sandra Borges, Parque Burle. Qual o prazo máximo que posso dar a vacina BCG no meu filho? Não estou encontrando nos postos de saúde. Antes da doutora responder, Sandra, eu tenho notícia que essa semana, tá? Segundo informações que eu tive da Secretaria de Saúde, essa semana está chegando a BCG lá no posto de saúde do Braga, ao lado do Hospital da Mulher. Mas vamos lá, doutora. Bom, a BCG ela deve ser dada logo após o nascimento. Tem alguns hospitais que fazem mesmo dentro da maternidade, a criança acabou de nascer, faz BCG e faz hepatite B. O mais rápido possível que você conseguir a vacina, deve ser feita. E se por acaso não chegar a vacina, tem aí, locais que vendem? Não, a BCG não, a BCG não tem, não. Né? A BCG é uma vacina ela não, só do governo, não é isso? É do governo. Dinamérica Matias Milani, boa noite. Uma criança por beber suco. Ah, não, pode beber suco detox e adoçante? Obrigado, Dinamérica. Então, essa história de detox é uma coisa assim que a gente não reconhece, né? Você vai detox do quê? Detox o quê? Desintoxicar o quê? Com o quê? Né? Isso aí é um modismo que a gente está vendo e dentro da nutrologia mesmo não existe esse tipo de comportamento. Mas adoçante não é recomendado para criança, a não ser sob expressa indicação médica, crianças diabéticas, porque nós não temos trabalhos a longo prazo que avaliem como vai ser a saúde dessa criança que consome muito adoçante. Só tomar um pouco de cuidado com o que se coloca nos sucos para as crianças. Algumas folhas verdes em excesso têm alguns problemas com relação à intoxicação. Então, cuidado com o que a gente oferece para as nossas crianças. O suco já não é uma coisa que a gente ofereça muito. Dá preferência para as crianças para comerem as frutas, dá bastante frutinha para eles, abacaxi, banana, laranja, deixa a criança comer a fruta
e ele vai ficar saudável, não precisa desses modismos, não. Bacana. Tânia Maria da Gamboa, criança de 3 anos, pode tomar café? Se for em pequena quantidade, misturado com leite, não tem nenhum problema, mas em grande quantidade não é indicado, porque o café é um estimulante, né? Pode causar taquicardia, pode causar arritmia na criança, então em grande quantidade não é indicado. Mas se gostar, a criança de 3 anos quiser um cafezinho... Só um café com leite, mais leite do que café, não tem problema não. E já que falou em leite, vamos rapidinho aqui, são 20 horas e 27 minutos. Só mais uma dica, né, Maria Carolina, aqui para os nossos telespectadores, sobre a questão do leite, né? A grande confusão que há, que sou alérgico a leite, sou intolerante à lactose, dá uma dicasinha aí para o nosso telespectador para a gente encerrar e partir para o sorteio. Bom, você pode ter alergia à proteína animal, nós não temos alergia a açúcar, a lactose é um açúcar, então a lactose não dá alergia. Então a criança pode ser alérgica à proteína animal, à proteína do leite, e aí a proteína do leite vai estar não só no leite que se bebe, mas vai estar até no sabonete que se usa, no shampoo, em muitos produtos mesmo, até remédio tem leite. E a intolerância à lactose já é uma outra situação, uma situação às vezes familiar, também de raças, em que você produz pouca enzima que metaboliza o açúcar do leite. Aí você tem sintomas digestivos, às vezes fica com o abdômen um pouquinho inchado, tem diarreia, mal-estar depois do consumo do leite in natura. Então são situações bem diferentes e que o médico vai saber identificar, até porque a alergia à proteína do leite vaca, ela pode ser potencialmente grave em algumas situações. Muito bem, Maria Carolina, pediatra e nutróloga, né, aqui no programa Fala Doutor, ao vivo na Litoral News, canal 11, são 20 horas e 29 minutos, olha aí, viu? Ó, tem muito tempo que a gente não termina o programa no horário, né? Mas acho que hoje a gente foi sincronizando bem, deu para a Maria Carolina falar bastante aí com vocês, telespectadores, deu para responder algumas perguntas e perguntar aqui às super meninas se podemos partir para o sorteio. Muito bem. De que número? Número 1, a que número então, com a doutora Maria Carolina? Vai? 63, olha aí. Do número 1 ao número 63, Maria Carolina. 45. Quem é que vai levar o... 45 é PSDB, hein? Porque ela é mineira. É mineira, né? Tá puxando pro lado do Aécio. Deve ser isso, né? Que ela escolheu 45. Ela é de Juiz de Fora, viu? 45. Essa é a Aécio. Hein? Vamos lá. Quem ganhou? Ludmila Costa. Acosta, Ludmila Acosta, do Guarani. Aí, Ludmila, ó, o medidor de glicose. Espero que não seja para você, né? Mas você vai aí dar para alguém aí da família, um seu amigo, alguém aí que esteja precisando de um aparelhinho para medir a glicose, medir o açúcar do sangue, tá? Pode vir buscar aqui na Litoral News, na rua Jonas Garcia, 155, de terça a sexta, de 9 da manhã às 4 da tarde. A Jonas Garcia é aqui essa rua em frente ao canal, né? Lá de lá é o Costa Azul, do lado de cá é Litoral News, viu? Pode vir aqui buscar o seu medidor de glicose. E quem é mineira também é uma das super meninas, né? Que é a Tatiana, que é lá das Uberlândia, né? É, lá de Uberlândia, veio parar aqui em Cabo Frio, também falou que daqui não sai mais, de jeito nenhum, né? Então, deve ser, se ela tivesse aqui, ela escolheu 45 também, hein, Carolina, não é? Bem, gente, vamos nos despedindo aqui, vou pedir a Maria Carolina, já agradecendo a ela, agradecendo muito, dando uma boa noite para ela, e que ela continue aí com essa atividade esplêndida que ela tem, que ela desenvolve, nessa roda viva que ela vive, a vida dela, né, de dedicação, assim, formidável à saúde dos nossos pequeninos, e a gente agradece e pede ela para dar uma boa noite para vocês. Bom, queria agradecer a você pela oportunidade, eu gosto muito de vir aqui, e às vezes eu fico muito tempo sem vir, mas eu estava muito enrolado, o tempo estava curto, mas eu fico muito feliz e eu gosto muito de conversar com as pessoas, de escutar as dúvidas das pessoas e também de poder levar um pouquinho para eles
do que é novo, do que está acontecendo de novo na nutrologia, e na nutrologia infantil, é claro, e isso aí é muito bom. Então, se me convidar mais vezes, eu apareço mais vezes. Muito obrigada. Bacana, Maria Carolina, e agora ela me fez lembrar de um fato aqui. Imagine se esse programa, né, que gasta tantos minutos por dia do povo brasileiro, que é o Big Brother, né, fosse de programas assim de orientação, né? Orientação para o povo brasileiro. Imagine, todo dia na Globo, no horário nobre, hein? 15 minutinhos só de informação para as pessoas, hein? Uma pessoa, que maravilha, hein, Carolina? Com certeza. Gente, eu vou aqui, estão pedindo aqui, então a gente vai repetir aqui o meu horário de atendimento a partir de abril, às terças-feiras pela manhã, na Policlínica de Búzios, ali em Manguinhos. E às quintas-feiras no PAN de Cabo Frio, de 8 ao meio-dia. A quinta no PAN, terça na Policlínica de Búzios, tá? E estamos acertando aí o nosso horário ainda no Jardim Esperança. Logicamente, nós estaremos no Jardim, né? Fui o primeiro médico do Hospital do Jardim Esperança, né, em 89, quando inauguramos o Hospital do Jardim Esperança, e já se vão 26 anos. Gente, uma boa semana para todos vocês. Não percam as nossas reprises, basta olhar lá no Facebook, que as meninas vão colocar lá o horário da reprise, né? Vai repetir terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E na próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui na Litoral News, canal 11, ao vivo, mais um programa Fala Doutor. E nós vamos colocar também os locais de atendimento da Maria Carolina, assim como o telefone, né, dela, para quem quiser encontrar com a Maria Carolina, levar o seu pequenino lá para ela dar uma olhada. Nós vamos botar também na nossa página do Fala Doutor, aí no Facebook, para vocês estarem acessando, estarem vendo aí como falar com a Maria Carolina. Gente, uma boa noite a todos vocês, uma boa semana e até a próxima segunda-feira.